Fala galera que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para gravar mais um react aí para vocês sobre um aquário para peixe beta, onde o objetivo desses vídeos aqui é te ajudar, principalmente você que está iniciando no aquarismo, te ajudar a montar um aquário para beta, onde você possa dar um conforto para o peixe, onde você possa ter esse peixe vivendo bem, vivendo saudável, por muitos anos aí no seu aquário, beleza? Então se você gostar desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei, se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do vídeo original para que você possa ir lá conhecer o vídeo, conhecer outros vídeos também, se inscrever no canal da pessoa. E é isso, então vamos trocar ideia e vamos compartilhar conhecimentos, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, é nóis e bora! Então, pessoal, nós já vamos começar a ver aqui a montagem desse aquário. Já estamos vendo aí como que ele vai ficar no final, mas nós vamos participar de todo o processo, tá? Esse vídeo eu peguei do canal do Regis Aquatics, que é o mesmo canal que nós vimos aí no vídeo anterior, mas as montagens são muito bem feitas, eu acho que vale a pena nós mostrarmos aqui no canal para você também, tá certo? Esse aquário, salvo engano que eu tinha visto, eu acho que dá 27 litros, tá? O aquário anterior dava 37 litros, esse aí são 10 litros a menos, se eu não estou enganado no que eu tinha visto na descrição. Ele começa fazendo a montagem do background, né? Que no caso é o que ajuda na coloração aí depois, para mostrar, realçar a cor do peixe. E ele vai colocar um background aí, assim como ele fez no outro vídeo, preto, né? Eu acredito que em todas as montagens ele acaba usando esse background até para fazer um contraste com as plantas que ele vai colocar posteriormente aí nesse aquário, tá? Faz uma colagem muito bem feita, tirando todas as bolhas, porque isso aí pode parecer bobeira, tá? Mas acaba dando um diferencial na hora que você termina de montar o aquário. Eu já tive aquário, por exemplo, que não foi muito bem colado esse background de trás, e aí depois não ficou muito bacana porque ficou com bolha, tá? E novamente aí ele vem colocando esse papel aí por baixo, né, no fundo do aquário, que eu acredito seja um EVA mesmo, tá? Assim como ele fez no outro aquário. Então assim, talvez já seja um padrão dele de fazer a montagem nesse estilo. E Guilherme, por que eu coloco um EVA? Por que eu coloco outra coisa por baixo, né, como isopor, por exemplo? É justamente para nivelar ali, para não correr risco de trincar o fundo desse aquário. Aí ele começa colocando a areia, né, no caso, junto com as rochas e o tronco para poder fazer a montagem do layout. Então, antes dele encher esse aquário, ele vai fazer a montagem do layout, já olhando de frente, né, para poder ver como que vai ficar. Você pode ver que são rochas fáceis de encontrar. O tronco, ele escolheu esse, mas você, por exemplo, pode escolher qualquer outro tipo de tronco também para colocar no aquário, desde que sejam troncos que deem para colocar no aquário. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. E a escolha ali, no caso, ele está fazendo para combinar, né? Vamos usar um termo mais simples, para combinar ali entre o fundo do aquário, o substrato, as rochas e o tronco. Então pode ver que ele posicionou primeiro, né? E agora nós vamos ver ele juntando esse tronco no outro, porque como era tronco separado, né? Então ele vai juntar um tronco no outro para poder fazer uma coisa só, tá? Então assim, algumas sacadas nós vemos assim em vídeos que depois dá para nós adaptarmos nos nossos aquários também. Então, como que eu faço para grudar um tronco no outro? Aí está uma dica, você pode colocar parafuso. Qual parafuso que eu indico para você? Parafusos que não oxidam, né? Que não enferrujam. Então procure sempre esses parafusos, porque vai ficar em contato constante com a água. Então tome bastante cuidado com relação a isso. No vídeo anterior nós vimos que colocou um plástico
para poder colocar a água. Nesse, já não fez isso. Então, assim, pode ver que um pouco do substrato deu uma espalhada e a água ficou bem turva, né? Ah, mas o substrato, o tronco, tal, que já vai deixar a água turva. Sim, concordo, mas do jeito que ele fez, a tendência é que suba mais ainda, né? Essa poeira, o que tiver aí no substrato, no tronco, na rocha e tal, a tendência é que aconteça isso. Agora eu coloco um filtro Hang-On. Para quem assistiu o podcast aí que eu fiz com o Denis, né, viu a importância de se ter a filtragem em um aquário de beta, tá? Porque o beta ele utiliza assim do labirinto para poder respirar, mas ele também precisa do oxigênio dissolvido na água para ajudar nessa respiração dele também. Então por isso que é muito importante você ter um filtro. Guilherme, eu não tenho um filtro no aquário, o que eu faço? Você pode usar aí um método de poder fazer a TPA com mais frequência no seu aquário, tá? Então, tipo, a cada 2, 3 dias, para que você reponha os elementos traços aí na água que são importantes para o beta. Mas o interessante é que você monte dessa maneira. Coloca um termostato, ali colocou um termostato de 50 watts, coloca um filtro Hang-On para que você ajude o seu peixe tanto na parte da filtragem da água, ter sempre uma água saudável, e também na parte da respiração do beta, tá? Como nós podemos ver, ele está colando alguns musgos no tronco, né? Então, ele molhou esse tronco e agora ele tirou para colocar o musgo e cola novamente com a cola Super Bonder, tá? Ah, mas não tem problema e tal. Não tem problema, pessoal. Pode utilizar sim o Super Bonder para poder colar qualquer coisa aí dentro do seu aquário, tá? Inclusive, eu já utilizei Super Bonder, por exemplo, dentro da água mesmo, tá? Dentro da água, eu coloquei lá e fiz um pingo lá para poder colar uma rocha na outra. Então ele está fazendo isso, ele vai espalhando ali o musgo, né? É lógico que por enquanto ele só coloca um pouquinho em cada lado. Conforme vai passar o tempo, esse musgo ele vai crescendo, então ele vai se espalhando aí para todo o tronco, né? Então, onde tiver espaço, uma boa iluminação, como ele já colocou, esse musgo vai crescendo e ele vai se espalhando pelo tronco. Você pode ver que é fácil para poder montar, tá? Não é nada tão complicado. Ah, mas eu tenho que montar desse jeito? Não, você que está iniciando, você pode montar da maneira que você quiser. Eu só estou aqui mostrando para você uma forma de você fazer aí, de você ter um beta por muito tempo, tá? Um beta saudável, porque eu acho que o mais interessante é isso, você adquirir um peixe e você colocar aquele animal no aquário com todas as condições para que ele tenha uma vida saudável. E isso inclui um aquário, um tamanho maior do que esse tem convencional, comum aí no caso, convencional, tem uma boa filtragem, um termostato, para que você tenha uma água saudável também para o seu peixe. Ali está colocando algumas plantas flutuantes, tá? E assim, a dica que eu dou se você for colocar essas plantas, ele está colocando bastante, né? Porque é um aquarista experiente e tal. Eu já indico você colocar menos planta, tá? Porque essas plantas, as raízes dela, com o tempo, se ela não tiver uma iluminação totalmente adequada, ela vai se desfazendo. E ela se desfazendo, o filtro pode não dar conta dessa matéria orgânica que ela vai criar dentro do seu aquário. E aí você pode ter um problema muito grande aí de matéria orgânica no seu aquário. Então, tome esse cuidado, tá? Eu já tive, assim, não coloco mais no meu aquário, a menos que eu tenha uma super filtragem e tal, mas se eu colocar, é bem menos do que ele colocou aqui nesse vídeo, tá? Porque essas raízes, assim, elas se desfazem com o tempo e tal, e aí dá um problemão que você nem imagina, tá? Então, tome esse cuidado. Ele continua colando alguns musgos, né, em algumas rochas ali menores e tal, porque aí ele vai montando esse layout. Então, em primeira parte do vídeo, ele fez a montagem, né, sem água e tal, e aí agora, onde ele deixou as rochas, onde ele colocou tudo, ele vai acrescentando as plantas para recompor aquele layout. Ele colocou um anticloro, né, no caso,
Agora ele fez a ciclagem do aquário de 2 a 4 meses aí no caso, e depois disso ele vem colocando o peixe, fazendo uma aclimatação. Sempre importante de você colocar aí o peixe para poder fazer essa aclimatação, para poder o peixe se adaptar ao novo ambiente que ele vai ter, né? E agora nós podemos ver aí o peixe já totalmente adaptado no seu devido lugar, com um aquário totalmente saudável. Podemos ver ali que a filtragem desse aquário também é algo que nos chama atenção, porque ele deixou bem reduzida para não fazer muita correnteza, vamos dizer assim, no aquário, tá? Então ele deixou bem baixinho ali para poder o peixe ficar tranquilo, porque o beta gosta de uma água um pouco mais tranquila. Então é isso, pessoal. Um aquário bonito, muito bem montado, respeitando o animal, respeitando a natureza. E esse foi mais um react aí para poder te ajudar a montar o seu aquário de uma maneira bem bacana, tá? Coisa simples, vocês podem ver no vídeo, muito simples de montar esse aquário, plantas que você encontra facilmente nas lojas e todos os materiais também, beleza? Então se gostou desse vídeo, já sabe, clica no gostei, compartilha com seus amigos também, se não for inscrito, se inscreve no canal, tá certo? É isso, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!